Está reaberta a presente sessão. Esta presidência quer convidar todos os parlamentares e a população, de um modo geral, a participarem do voto simulado a partir da urna eletrônica que está instalada no hall de entrada do plenário e no auditório, e que aqui está instalada numa gentileza do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, para ajudar aos nossos funcionários, parlamentares e visitantes a conhecerem o processo de votação eletrônica que está sendo implantado em diversas capitais, em diversas cidades, neste pleito municipal que se realiza em 3 de outubro próximo. Todo mundo vai querer falar, hein? Não falar de novo aqui. Passamos ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Não pode não, a gente está querendo que não fale. Não, o meu é só uma questão de ordem. O meu, uma frase vai. Senhor presidente, eu vou ser muito breve nessa minha manifestação. Queria apenas saudar aqui, nas galerias desta casa, os feirantes da rodoviária, e gostaria de cumprimentar também aqueles que estão acompanhando hoje a posse do deputado Eurípides Camargo. Ao mesmo tempo, gostaria também de parabenizar o TRE pelo projeto coroado de pleno êxito, pelo menos até aqui, da votação eletrônica no país. Um dos dramas terríveis do processo eleitoral é o processo de apuração, que envolve fiscalização e uma série de controles da parte daqueles que são candidatos e até mesmo da própria Justiça Eleitoral. E agora, por esse método, evidentemente, resguardadas as possibilidades de fraude, que parece-me que são poucas, mesmo assim, há que se ter o cuidado, mas é um processo muito mais ágil e cujos resultados são apresentados quase que instantaneamente. E, senhor presidente, a respeito dos fatos divulgados através da imprensa, envolvendo aí a Polícia Militar do Distrito Federal, que é o assunto do dia, não só na imprensa local, mas na grande imprensa no nosso país, nós todos estamos conscientes, tanto é que houve um pedido de abertura de uma CPI, que está sendo assinada unanimemente por todos os parlamentares desta casa. É preciso apurar, sim, porque quando da presença aqui do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, nós dizíamos que misturar polícia com política é uma mistura explosiva e pode trazer problemas terríveis. E continuo trazendo aqui essa minha manifestação, tanto no sentido da intervenção da política na polícia, como também no sentido da intervenção da polícia na política. Acho que a política é a manifestação da vontade popular quando escolhe os seus representantes. E a polícia tem a função diferente, que é de resguardar o interesse e a segurança da comunidade. E aqui no Distrito Federal, essa é a missão da Polícia Militar. A Polícia Militar não tem que intervir em nada que diga respeito à ação política, porque política se faz com a representatividade dos partidos, e a polícia não é partido político. A polícia não tem nenhuma responsabilidade de ficar bisbilhotando a vida de quem quer que seja para poder descobrir politicamente qual é o comportamento ou qual a atitude desse ou daquela pessoa ou daquele parlamentar. Então, há que se apurar sim e trazer aqui as responsabilizações cabíveis ao caso, punindo aqueles que eventualmente exorbitaram das suas funções e acabaram por cometer atos de arbitrariedade que não são tolerados num país cuja democracia entende-se como um pressuposto básico da vida de todo cidadão. Então, senhor presidente, eu defendo a abertura da CPI, sim. Agora, faço um alerta aqui aos nobres deputados.
para evitarmos cenas que ocorreram no passado, em que CPIs foram transformadas em verdadeiro ringue de disputa política e ideológica, quando se fez da CPI um palco de confronto, de luta política, para, enfim, terminar desmoralizando a Câmara Legislativa. Então eu faço um apelo àqueles que forem indicados, nomeados para esta CPI, que busquem, com isenção, com responsabilidade, com compromisso cívico, fazer as apurações que são cabíveis ao caso, mas sem exacerbar, transformando esta oportunidade num motivo de luta política que pode, inclusive, prejudicar o trabalho da CPI e comprometer a imagem da Câmara Legislativa. Que as apurações sejam feitas, mas que a Câmara consiga manter a sua postura de avaliar técnica e legalmente as implicações dos fatos que são denunciados pela imprensa, evitando-se o confronto político que poderia comprometer a imagem da Câmara Legislativa. Faço esse apelo e concluo meu pronunciamento, senhor presidente. Acho que seria até dispensável, mas é bom uma palavra de reflexão neste momento em que se busca consenso, unidade da Câmara Legislativa, que nós tenhamos também em mente essa visão de que CPI deve ser um instrumento legítimo da democracia para agir com isenção e com responsabilidade, buscando especialmente o lado legal e os aspectos técnicos que implicam nessa questão. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputada Lúcia Carvalho. Eu quero deixar registrado neste momento, nesta casa, uma representação do Partido dos Trabalhadores, agora à tarde, junto à Procuradoria-Geral, ao senhor excelentíssimo doutor Geraldo Brindeiro, a solicitação de se travar em todos os estados inquéritos civis e criminais a fim de apurar a existência e o funcionamento de atividades de serviços reservados de informações das polícias militares e estaduais chamadas P2, assinado por toda a bancada do Partido dos Trabalhadores. Conceda a palavra ao deputado Asni Derrori. Conceda a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado José Edmar. Acho que vai dar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiramente eu gostaria de apresentar a Vossa Excelência, dando entrada nesse requerimento de regime de urgência, que dispõe sobre o credenciamento para serviço de limpeza e manutenção de túmulos do cemitério do Distrito Federal. Senhor presidente, em função também nas galerias de estar presente alguns feirantes da rodoviária, é necessário que eu manifeste aqui para Vossa Excelência. Pena que, nesse meu pronunciamento, o senhor administrador do plano piloto, Walter Peninha, já se ausentou do plenário. Administrador esse que temos discutido alguns assuntos que seria importante a sua estada nessa casa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de pedir a Vossa Excelência um minuto de atenção, porque eu gostaria de dar umas... Nós apresentamos um projeto de lei nessa casa como sugestão de extrema importância, senhor presidente. Senhor presidente, em uma das visitas que fiz à administração regional de Brasília, apresentei ao administrador Peninha uma sugestão de aproveitar as quatro alas de elevação da rodoviária do plano piloto como áreas que poderiam ser destinadas a fixar ou estarem à disposição dos feirantes da rodoviária, fazendo ali um mini shopping, um mini shopping, ou quase uma extensão do Venâncio 2, do Venâncio 3, do Venâncio 4, do Venâncio 5, assim como uma extensão do Conjunto Nacional. Ou seja,
2 shoppings populares com aqueles cidadãos que trabalham durante anos e anos naquela localidade. E, senhor presidente, quero aqui ressaltar que naquele momento o Peninha ficou extremamente satisfeito com a colocação e me colocou uma dificuldade. Era o custo da obra, que naquele momento o Conjunto Nacional estava reivindicando a mesma área e estava estimando os custos para transformar aquela área num estacionamento em algo em torno de 5 milhões de dólares. E eu ali, naquele momento, não tive maior argumentação. Mas com o passar do tempo, verificamos que, com os 300 milhões de dólares que estão sendo destinados ao metrô para a conclusão das obras, nada mais é do que uma negociação com as empresas do metrô, para que, ao desocuparem a área da estação rodoviária, possa efetivamente desviar 5 milhões de dólares e construir ali, sempre frente ao Venâncio, como em frente ao Conjunto Nacional, a área para os feirantes que ali estão durante anos e anos ao sol, ao tempo, sem a atenção devida. E darmos esse presente, mais esse presente àquela comunidade tão sofrida de Brasília e que merece, por demais, a destinação dessa área. Portanto, senhor presidente, passo aqui a mão de Vossa Excelência na convicção de que o partido, o governo Cristóvão Buarque, irá se sensibilizar com essa ideia, como foi sensível ao próprio administrador Walter Peninha, e poderemos implantar e resolver, equacionar essa situação o mais breve possível. Mas, senhor presidente, encerrando o meu pronunciamento, eu quero pedir a essa casa e pedir a Vossa Excelência que me permita fazer a leitura. Não, presidente. Pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que me permita ler um editorial que me chamou a atenção e que, de certo modo, ele retrata com clareza o que estamos passando em Brasília. Um editorial do editor de redação, Ricardo Noblar, que se intitulou O Fantasma de Ibsen. E eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se me permitisse, a leitura. Certamente, Vossa Excelência me pede para registrar e eu tenho que acatar, que fosse registrado nos anais da casa esse editorial. Mas eu gostaria de citar, com clareza, com presteza, o alto grau de entendimento que teve Noblat ao fazer esse editorial, colocando com clareza o que pensamos, o que Brasília realmente pensa, da posição do seu governador Cristóvão Buarque, e querendo colocar com clareza também que as colocações feitas pela vice-governadora não se aplicam no caso específico discutido em Brasília da arapongagem aqui registrada. O governo federal em nada tem a ver com essa colocação, com a arapongagem de Brasília. Não é justo querer transferir à área federal também essa incapacidade e irresponsabilidade do governo de Cristóvão Buarque. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de, neste momento, saudar aqui essa casa, a vinda dos feirantes daqui do Plano Piloto e também dos professores que lutam pela aprovação de uma emenda à lei orgânica que trata da educação física e da educação artística. E quero dizer que me sinto muito à vontade para apoiar a iniciativa proposta pelo deputado José Edmar, que apresentei nessa casa em 1993 um projeto que institui a Feira Livre da Região Administrativa de Brasília, RA1, e que foi sancionada
pelo governo em 16 de maio de 1996. E é óbvio que aquele local ali da rodoviária merece um tratamento adequado. Já existe lei aprovada que pode dar o respaldo para que aquelas pessoas tenham a garantia de fixação em condições melhores, como existe hoje na Feira do Guará, como existe hoje na Feira da Ceilândia, como nós temos em outras localidades de Brasília. Então, por que não, naquele local, se construir uma grande feira popular, que seria um mini-shopping popular, conforme está propondo o deputado José Edmar. Então, eu tenho a certeza que essa iniciativa vem ao encontro de um dos problemas mais sérios que Brasília enfrenta hoje, que é o problema do desemprego, e que, com certeza, a incentivação de projetos como esse estará trazendo para Brasília e para todos nós uma reversão deste quadro de desemprego no Distrito Federal. Gostaria também de dizer aos colegas que se encontra expondo alguns produtos aqui nesta casa de mães de deficientes que estão expondo aqui neste corredor do plenário, mães de deficientes de Taguatinga, que são do ensino especial número 1 de Taguatinga. Então, quem puder ir lá dar uma força, dar uma olhadinha nos produtos, a gente agradece aí o comercial. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Com a palavra, o deputado Manuelzinho. Senhor presidente, senhores deputados, meus prezados feirantes, prezados jardineiros, professores de educação física que vieram acompanhar a votação do projeto de emenda à lei orgânica. Para nós é um prazer dizer aos senhores que somamos também os nossos esforços na busca de uma solução definitiva para os feirantes que trabalham ao lado da rodoviária. O apoio do PMDB, tenho certeza, será o apoio total na busca de também cooperarmos com a diminuição do desemprego em Brasília, que hoje já chega à casa dos 160 mil. Uma coisa inédita no Brasília, a cidade vivendo o desemprego que vive. Mas tem uma explicação lógica. O desemprego é consequência da incompetência de quem cuida da cidade. O gerente de Brasília é incompetente, naturalmente, que aumenta o desemprego. As facilidades diminuem, porque as pessoas perdem a crença, e é por isso que estamos sofrendo. Mas um fato que nós já nos debatemos bastante é a questão da espionagem, da xeretagem, da busca de prejudicar os outros. Eu, por exemplo, não acredito e seria idiota se acreditasse que o governador impostor, embusteiro, que está no Buriti, não sabia da espionagem. Até parece que nós somos idiotas. Até parece que o trabalhador de Brasília não lê jornais, não escuta rádio, não vê televisão para saber que a sua privacidade está sendo invadida. E quero dizer aqui aos senhores, no dia 2 de março, há 8 meses atrás praticamente, eu tive a minha privacidade descaradamente invadida. Quando um agente secreto da P2 estava à minha espera para filmar meus passos, e já estavam rodando a minha casa, já estavam buscando saber o meu comportamento diário, e já haviam fazendo isso há quase um ano ou mais de um ano. Então esse governador irresponsável,
ele não pode transferir a responsabilidade para os PMs. Os policiais não têm culpa não, estavam cumprindo ordem para fazer isso. Os policiais não têm culpa. A culpa está encravada na irresponsabilidade do comandante-geral e de seu chefe, o senhor Cristóvão Buarque, que pregou a vida inteira a democracia, mas está guiando o seu governo para perseguir as pessoas. Todos aqueles que têm coragem de se manifestar contra a sua incompetência, ele coloca as suas asas, coloca o seu sistema de investigação para amedrontar as pessoas. E eu já disse àquele ditador irresponsável, aquele nazista que está encrostado no Buriti, que Manuel de Andrade não tem medo dele não. Eu não tenho medo de um irresponsável daquele. Eu acho que a população precisa agora, esta casa precisa agora conhecer a profundeza dos atos ilícitos, criminosos, perpetrados pelo senhor Cristóvão Buarque. E aí eu quero dizer também que a CPI que está sendo montada precisa buscar a verdade onde ela estiver. E precisa mostrar a Brasília que nós, em pleno final do século XX, no transporte do segundo para o terceiro milênio, nós não podemos admitir que venha um irresponsável prometendo ao povo democracia, venha ultrajar este povo, venha aqui prejudicar este povo. E nós haveremos, não só o PMDB, mas todos os partidos que têm responsabilidade precisam apurar. Porque o que fizeram comigo, podem fazer muito mais com aqueles que não têm as prerrogativas de um mandato. Pode pegar um trabalhador, um feirante, um policial comum, um bancário, um comerciário e xeretarem a sua vida, persegui-los em qualquer instância. E este poder, presidente, tem a obrigação de punir severamente os irresponsáveis que praticaram e praticam essa atrocidade contra o nosso povo. O povo não merece isso. E não adianta falar que em outro estado se fez isso. Nós queremos é abominar esse estado de coisa aqui na capital da República. Daqui vai o meu mais veemente protesto contra os atos abusivos, antidemocráticos, criminosos, nazistas do senhor Cristóvão Buarque. Mas agora tem dois que se eu não passar preso eles vão me bater. Porque eles ficaram sem falar ontem. Ali, ó. Olha lá, olha o jeito que ele já tá lá, ó. E o Xavier, pergunta o Xavier se ele abre mão. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero inicialmente dizer ao deputado Eurípides Camargo que esta casa o recebe com muito carinho e é uma honra para nós tê-lo aqui no nosso convívio. Ele deixa de ocupar a Secretaria dos Excluídos para ser incluído agora aqui junto conosco, aqui todos os deputados. Quero falar também para os feirantes da Feira da Rodoviária, que tem todo o nosso apoio, porque numa cidade, no Distrito Federal, onde você tem 151 mil desempregados, é inadmissível que o governo não tenha sensibilidade com a classe laboriosa como é a de vocês, dos feirantes da rodoviária. Quero também chamar a atenção para os jardineiros que estão aí, que estão impossibilitados de trabalharem no cemitério por determinação desse governo que parece que não gosta do trabalhador. Aos professores de educação física e artística também queremos hipotecar todo o nosso apoio. E aos servidores também da Câmara Legislativa, continuamos do lado de vocês nesta luta. E também aos servidores das TCB, que estão sendo ameaçados
estão sendo demitidos, no mesmo caso em que foram os servidores da SAB. Eu quero dizer o seguinte, o governo atual, instalado no Buriti, chegou com um discurso dizendo que ia reinaugurar Brasília. E nós estamos assistindo uma reinauguração de métodos nefastos usados na ditadura militar. Nós estamos vendo aqui voltar ao Cerrado Newton Cruz, instalado nesse governo, as práticas do Newton Cruz do Cerrado. Portanto, nós queremos dessa tribuna dizer da nosso repúdio e dizer que este governo, ao dizer que desconhecia estas práticas da P2, é no mínimo ridículo, ou então assinar um atestado de incompetência, porque se tem um subordinado, se tem um comandante da PM com 150 servidores nesta tarefa de xeretagem da vida alheia, e quero dizer a vocês, senhores deputados, público que se encontra aqui nas galerias, que eu fui um desses deputados que, por razões políticas, também colocaram um documento desta polícia xereteira, dizendo que o deputado Daniel Marques tinha também uma P2 particular. Isso é no mínimo ridículo. E que eu usava essa P2 para investigar e para ter conhecimento dos acampamentos, principalmente do acampamento do Sarandi, dos Sem Terras. Ora, meus amigos, já ocupei várias vezes essa tribuna e desta tribuna sempre defendi e exigi e cobrei do atual governo uma política de assentamento dos Sem Terras, um programa de reforma agrária aqui no Distrito Federal. Vários deputados governistas já ocuparam também essa tribuna com esse discurso. E nós cobramos, vocês hoje estão no governo. Deixe do discurso e vamos à prática. Outra coisa, para demonstrar o meu interesse na solução desse problema, foi uma moção de minha autoria, aprovado por todos os deputados desta casa, reivindicando ao Exército Brasileiro que fizesse a cessão de uma área próxima ao município de Formosa, para fins de reforma agrária no Distrito Federal e nas regiões limítrofes. A exemplo do que o Exército Brasileiro fez no estado do Pará, que teve a nossa aprovação, porque cedeu as suas terras para que ali fosse instalado a reforma agrária. E o Exército nos respondeu aqui, dizendo que, infelizmente, no momento, esses 35 mil hectares de terras altamente próprias para a agricultura, com potencial hídrico invejável, pudesse ser utilizadas para um assentamento condigno de sem terras, de agricultores, sem precisar de fazer uma reforma agrária com violência. Eu acho que falta vontade política, tanto do governo do Distrito Federal, como também do governo federal, no sentido de agilizar um processo de reforma agrária no Brasil, por favor. E em Brasília especialmente. Eu quero finalizar, senhor presidente, dizendo que entrei com habeas data, um processo de habeas data, para que o governo do Distrito Federal tire lá do Palácio do Buriti, vizinho do gabinete do governador, essas informações que eram feitas pela P2, que tenha qualquer coisa relacionada à minha pessoa, porque eu vou entrar com ação criminal contra a pessoa ou o agente, ou por determinação do governador ou do diretor da PM, contra ele. Eu quero dizer a vocês, para finalizar, senhor presidente, que não precisava da PM do governo do Distrito Federal xeretar a minha vida, porque eu abro as minhas contas, não é só para qualquer cidadão brasileiro, minhas contas e meus bens, para que qualquer cidadão, enquanto eu militar na
política do Distrito Federal, tenha conhecimento de tudo que passa com minha vida. Portanto, eu acho que esse governo, da mesma forma que tentou denegrir a minha imagem, desculpa a palavra Cafu, mas tentou me prejudicar politicamente, lá em Planaltina, com mentiras. E essas mentiras, e as pessoas do governo, em horário de serviço, com carro financiado pelo governo, estão sendo processadas por mim no fórum daquela cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, feirantes lá da rodoviária, nosso abraço. Queremos dizer que estamos solidários à reivindicação de vocês. Acima de tudo porque ela é justa. Eu gostaria de dizer aqui alguma coisa em relação aos feirantes lá da rodoviária. Quero também parabenizar o deputado Miquel Paz, autor da moção, que depois vamos discutir. Mas eu queria dizer que essa reivindicação é mais do que justa. Por quê? Porque hoje em Brasília nós temos, segundo os dados estatísticos, nós temos mais de quase 150 mil pessoas desempregadas. E o governo, tanto o governo local como o governo do Palácio do Planalto, até hoje não resolveu essa questão do emprego, do desemprego na nossa cidade. E aí, essas pessoas que estão aqui estão recorrendo à sua sobrevivência, ao seu emprego próprio. E aí, desde eles receberam o apoio do governo, eles estão recebendo hoje as ameaças, não dão atenção às suas reivindicações. E o que eles estão precisando lá, senhor presidente? Segundo aqui, estão precisando de banheiro, telefone, água, rede de água e rede e telefones públicos provisórios. Isso não é nada para o governo. O governo já poderia ter resolvido isso há muito tempo, uma vez que não tem condições de arrumar um emprego para cada um de vocês. Se não tem essa competência, se não tem essas condições, tenha que apoiar a reivindicação de vocês. Então nós queremos dizer que esta casa vai apoiar. Nós iremos lutar junto para conseguir isso para vocês. Água, luz, instalação de banheiros, que é uma necessidade urgente para os feirantes da rodoviária. Então eu quero aqui deixar o nosso abraço a vocês. Parabéns por essa luta, por ter saído do seu trabalho, muitas vezes até de ter deixado de ganhar o pão hoje e chegar até aqui para conquistar isso, para reivindicar isso. Parabéns para vocês. E nós queremos também deixar o nosso protesto, porque chegaram aqui na casa e foram impedidos de entrar na Câmara Legislativa, que é a casa de vocês, que é a casa do povo. E isso tem que acabar. Toda vez que chega uma pessoa, as pessoas aqui reivindicando alguma coisa, alguém lá na porta impedindo a sua entrada aqui. Senhor presidente, nós queremos que isso acabe, porque isso aqui é a casa do povo e não pode de maneira alguma o povo ser impedido de entrar aqui nesse lugar. E também queremos, senhor presidente, finalizando, queremos dizer que o que nós estamos esperando hoje, de hoje para amanhã, é a demissão do coronel da Polícia Militar. Porque o que aconteceu é inadmissível, é inaceitável que a vida das pessoas estejam sendo filmadas, bisbilhotadas por PMs, que a culpa não é deles. PM sempre é comandado. Tem alguém por trás comandando tudo isso. Deputado. E nós estamos esperando que o governo local tome as medidas necessárias, urgente, porque a comunidade cobra isso, senhor presidente. Hoje pela manhã, o assunto na cidade não é outra, a não ser o tal da arapongagem no Distrito Federal. E o povo quer a resposta, e a resposta é a demissão imediata do comandante da Polícia Militar, que não adianta esconder que ele estava por trás de tudo isso. Muito obrigado.
Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu queria fazer um apelo aqui. A questão é muito grave. A questão é muito grave. Se isso realmente estiver acontecendo, gostaria que o nobre presidente, como companheiro sério que eu tenho certeza, mandasse apurar isso, fizesse um contato com o governador, Cristóvão Buarque, porque eu acabei de receber telefonemas no meu gabinete, na qual o meu chefe de gabinete recebeu os 2 telefonemas, de que estariam violando a sala da PM2 no QG e de 2 ou 3 unidades da corporação. 2 ou 3 unidades da corporação, da Polícia Militar. Estariam violando a sala da PM2 no QG, que está lacrada, a qual Vossa Excelência tem conhecimento, e de mais 2 unidades da PM2. A informação partiu por 2 soldados que se dizem ser da Polícia Secreta, se dizem ser da PM2. Gostaria que o nobre parlamentar solicitasse ao governo essa investigação, porque sabemos que o coronel Túlio não se encontra nesse momento no QG para responder a isso, mas tem mecanismos de saber e se apurar isso, porque se estiver acontecendo, está aí toda a CPI jogada por água abaixo. A presidência solicita que a deputada Lúcia Carvalho, como líder do governo, possa nos trazer esta informação e nós vamos tentar ter esta informação. Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão para que nós possamos dar início à ordem do dia. A presidência coloca em discussão os itens 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52. Não havendo quem queira discutir, os projetos seguem a tramitação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, tendo em vista ao ocorrido hoje na nossa casa, em função de toda a forma diferenciada que aconteceu após nosso companheiro Eurípides, eles já se encontram por mais de hora já na casa, professores e as pessoas que são proprietárias das barracas da feira em frente à rodoviária. Tendo em vista isso, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência a inversão de pauta dos seguintes itens. Item 4, item 5 e a moção de número 2037. A presidência solicita ao senhor secretário que faça a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa e fará a votação de acordo com a solicitação do deputado Miqueias Paz, incluindo como item 1 o item número 4, como item 2 o item número 5, votará a moção que o deputado está solicitando e votará também o requerimento que o deputado Manuel Andrade fará a leitura neste momento. E depois seguirá a pauta normal. Requerimento, deputado Luiz Estevam e outros, requer a criação de comissão parlamentar de inquérito com a finalidade específica de apurar fatos relacionados com as atividades dos setores de informação e contra-informação na estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, particularmente o envolvimento do Comando-Geral da PM e demais autoridades no presumível desvio de finalidade da subseção de operações PM2, bem como os vínculos mantidos com outros órgãos ou serviços de informação a partir da promulgação da Constituição de 1998. Passo a presidência ao excelentíssimo senhor deputado José Edmar. Recebeu o número já, o requerimento? Paulinho, vai receber número, requerimento? Qual é o número do requerimento que ele acabou de
Depois das questões de ordem que ele já concordou dos itens, eu vou pedir o requerimento da criação da CPI. Só estou esperando o número. Não, você fez a leitura, não tem o número aí. Peço ao senhor secretário fazer a leitura do item número 4. Ele acabou de ler. Discussão em segundo turno, segundo dia, e votação da proposta de emenda à lei orgânica número 14 de 1995, que acrescenta ao artigo 3, artigo 3º do título 1 da Lei Orgânica Federal, o inciso 10º. Autor, o deputado Geraldo Magela e outros. Em discussão. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho à tribuna para pedir o voto de todos os parlamentares a esta emenda à lei orgânica que estabelece que é função da polícia garantir a integridade das testemunhas. E faço isso com muita satisfação no momento em que estamos recebendo um recorte de jornal trazido pelo meu amigo Itamar, que demonstra que nesta quinta-feira o ministro da Justiça, Nelson Jobim, vai se encontrar com o fundador do Programa Federal de Segurança às Testemunhas dos Estados Unidos, Harold Schur, e que este será o primeiro passo para a criação no Brasil da esperada lei que protege as testemunhas que colaboram com a polícia. Eu quero dizer que, se este encontro pode caminhar para uma lei federal, o Distrito Federal naturalmente estará dando o primeiro passo para se ter uma lei nesse sentido a nível de Brasil. Então eu gostaria de registrar com muita satisfação que esforços estejam sendo feitos no âmbito federal pelo Ministério da Justiça, mas que nós, no Distrito Federal, já poderemos dar este exemplo votando esta emenda. Como nós tivemos uma votação garantida no primeiro turno, eu espero ter o voto de todos os parlamentares neste segundo turno, por isso, e já o faço agradecendo a todos pelo apoio. Muito obrigado. Não havendo quem queira discutir em votação, peço ao secretário fazer a chamada dos senhores deputados. Deputado Rainha. Sim. Deputado Mestre Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Abel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Eurípides Camargo. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miguel Paz. Sim. Deputado Dom Aires. Sim. Deputado Benel Pacheco. Sim. Deputado Vazinho de Rores. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Magela. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Delegação de voto. Deputado João Deus. O projeto foi aprovado com 20 votos favoráveis e 4 ausência. Senhor presidente, Com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. já existe uma questão de ordem acatada pela presidência, que em seguida vamos votar o projeto de alteração da lei orgânica em relação à inclusão de educação física e educação artística como conteúdos obrigatórios no Distrito Federal. Eu queria pedir, posteriormente, que fosse incluído o requerimento da criação da CPI, que é o requerimento lido e que já tem o número de 1124.
Eu gostaria de convidar o deputado Geraldo Magela para reassumir esse trabalho. Respondendo a questão de ordem apresentada pela deputada Lúcia Carvalho, atendo, acolho a questão de ordem e transfiro a presidência ao deputado Geraldo Magela. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia, e votação da proposta de emenda de lei orgânica número 26, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 233 da Lei Orgânica Federal. Autor, deputado Miquel Paz e outros. Em discussão, com a palavra o deputado Miquel Paz. Senhores deputados, senhores professores aqui presentes, senhores alunos, jovens alunos das escolas Parques, será muito rápido. Eu gostaria aqui em especial, não sei se está aí na plateia, de agradecer a presença do Francisco, o mímico Francisco que veio aqui, e o senhor Francisco também, que vieram aqui. O senhor Francisco que veio acompanhar a discussão sobre os feirantes, e o Francisco mímico que está aí alegrando um pouco a galeria e dizendo de forma não verbal a importância de se ter a arte e de se ter a arte como parte do nosso cotidiano. Eu, na verdade, fiz a utilização desse microfone apenas para dizer que semana passada tivemos a grata felicidade de receber um telefonema do reitor da Universidade de Santa Catarina, e esse reitor solicitava uma cópia do projeto e, ao mesmo tempo, solicitava e pedia a mim que parabenizasse os deputados da Câmara Distrital por terem apoiado essa iniciativa. Eu estou aqui para retransmitir essa mensagem do reitor da Universidade de Santa Catarina, que muito nos agradeceu a essa iniciativa e que já solicitou cópia do projeto para que seja enviado a algum deputado estadual de Santa Catarina para que ele possa reproduzir também em Santa Catarina no mesmo projeto. Temos a certeza que hoje aprovaremos em segundo turno e que a partir de hoje, então logo termine a sessão, teremos já tranquilizado a obrigatoriedade do ensino de educação física e educação artística nas escolas, e parabéns a todos os professores e alunos que acompanharam esse processo. Não havendo em discussão, com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu já tive a oportunidade de manifestar-me sobre esse tema quando da votação em primeiro turno. Eu quero apenas reforçar que é importante a existência da Câmara Legislativa por várias razões. E uma delas é para resgatar princípios que são tão importantes para a sociedade como este. Dentro da rede escolar, das escolas, especialmente na rede pública, dar oportunidade para que os alunos convivam desde a mais tenra idade com a parte da formação cultural e artística desses alunos e com a prática de esportes. Eu acho que isso é tremendamente saudável e a Câmara Legislativa vem resgatar essa oportunidade de que os alunos possam ter acesso a esses mecanismos. Então vejam como o Poder Legislativo, com seu poder regulamentar, com seu poder de legislar, pode estabelecer princípios importantes para a vida da comunidade do Distrito Federal e, neste caso em particular, para a comunidade estudantil que recebe um benefício direto com a aprovação desse projeto. Portanto, senhor presidente, votarei favoravelmente a emenda à lei orgânica no segundo turno também. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Com a palavra antes, porém, o deputado Luiz Estevam. Muito obrigado, senhor presidente. Meus caras amigas e amigos presentes aqui às galerias, caro deputado Miquel Paz, é com muita alegria que a Câmara Legislativa confirma em segundo turno a aprovação que já havia dado em primeiro turno ao projeto do deputado Miquel Paz. Projeto muito oportuno que completa o crescimento do cidadão, que completa realmente o indivíduo na sua plenitude, que é a questão da educação artística, da educação física no currículo das escolas do Distrito Federal. Parabéns a toda a juventude, a todos os cidadãos do amanhã do Distrito Federal, por esse grande projeto que nós temos a honra de votar. Aproveito aqui para registrar a alegria de ser um coautor de um projeto, juntamente com o deputado José Edmar,
que é a questão da manutenção dos cemitérios, sem dúvida alguma, possibilitando que as pessoas que desejam trabalhar encontrem ali um meio de, com dignidade e prestando extraordinário serviço à comunidade, um meio de ganhar a vida. Parabéns a vocês, tenho certeza que o projeto do deputado José Edmar e do deputado Luiz Estevão merecerá a aprovação de todos os componentes da Câmara Legislativa. E para finalizar, senhor presidente, quero também dizer do meu integral apoio ao projeto também do deputado José Edmar, que cede aquela área embaixo da plataforma da rodoviária para que ali se construa a feira livre do plano piloto do Distrito Federal. Eu quero dizer que tenho enorme apreço e admiração pela feira livre. Já visitei mais de 72 países em todo o mundo e desconheço uma cidade que eu tenha visitado, sejam as maiores cidades deste planeta, que não tenham a sua feira livre. As maiores cidades, as mais desenvolvidas, as que têm melhor qualidade de vida, preservam o espaço para as suas feiras livres. E não vejo por que o Distrito Federal, o plano piloto, tenha que ser exceção. Vamos reparar essa injustiça, que é um meio de trabalho para vocês e um meio de conforto e de prazer para o povo do Distrito Federal, além da economia proporcionada por esse trabalho. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando a proposta de emenda à lei orgânica número 26/95. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Wilson Tavares, sim. Deputado Antônio José, sim. Deputado Zé Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marque, sim. Sim. Deputado Pirineus, sim. Deputado Eurípides Camargo, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, sim. Deputado José Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, sim. Deputado Dom Aires, sim. Deputado Pedro Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Vaz Errores, sim. Deputado Xavier, sim. Deputado Miquel Paz, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Magela, sim. Não acaba com isso, pô. Ela já falou pra caramba. Não dá tempo, não. Não dá tempo. A gente tá cooperando já, vai ter tempo ainda. Chega de enrolação. O projeto de emenda à lei orgânica número 26/95 foi aprovado com 20 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 4 deputados ausentes. Declaração de voto do deputado Miquel Paz. Só mais uma vez agradecer a todos os deputados por terem apoiado pela segunda vez a manifestação. Agradecer aos professores que há quase 6 meses, fizeram uma série de atividades, vigílias noturnas, ficaram acordados, andaram com velas acesas em volta do Congresso Nacional. E dizer também que essa luta não acabou. A gente venceu a etapa do Distrito Federal, mas em um tempo muito próximo estará tendo a votação a nível nacional. E a gente espera contar para que aqueles que já têm o seu direito garantido aqui no Distrito Federal possam ajudar que esse direito seja garantido a nível nacional. Muito obrigado à presença de todos, muito obrigado aos deputados por terem apoiado essa iniciativa. A presidência colocará agora em discussão e votação o item número 54. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 54 da ordem do dia. Votação das moções dos 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 35, 2036 e 2037. Em discussão as moções. Com a palavra o deputado Miquel Paz. Senhor presidente, senhores deputados, senhores feirantes aqui presentes. Na semana passada recebi o convite para um almoço na feira. E desse convite a gente teve a oportunidade, mais ou menos umas 2 horas, conversarmos sobre a situação da feira. E ouvimos os clamores apresentados pelos feirantes. E ao mesmo tempo entendíamos a dificuldade que se tinha em alguns momentos
no tocante à questão do metrô. Havia realmente uma época em que se imaginava que num espaço muito curto o metrô chegaria até aquela parte. Só que a realidade se mostrou diferente. A gente sabe que hoje o metrô ele andará apenas um percurso, ele andará apenas um período, que enquanto ele não chegar, será com certeza o direito absoluto da permanência dos feirantes naquele local. Só que nas condições atuais, houve sim algumas melhoras que foram apresentadas, alguns espaços, melhorou-se a qualidade de algumas barracas, mas no tocante à qualidade do dia a dia das pessoas ainda está muito a desejar. O feirante que precisar se ausentar para uma necessidade fisiológica, por exemplo, terá que correr lá para o outro lado, na feira. O feirante que precisar de água para lavar os seus utensílios, principalmente a área da alimentação, terá que se utilizar de águas depositadas em pequenos baldes. E a gente entende que isso não é correto. No momento em que a gente sabe que em vários setores, a própria feira que aqui está instalada ao lado do estádio, é uma feira que tem várias estruturas de caráter provisório. Os banheiros, a água, por exemplo, são colocadas em caixas d'água plásticas, de PVC. Quer dizer, tudo isso é possível com característica não definitiva. Num processo, enquanto houver condições dessa feira estar lá, estiver naquele mesmo local, enquanto o metrô não definir quando pretende chegar lá, é todo o direito do feirante que ele esteja nas melhores condições possíveis. E ainda assim, há uma área em que os feirantes estão brigando para que se possa haver uma área para estacionamento, e tem o nosso apoio, com certeza. A gente sabe que a maneira em que a área se encontra, inclusive alguns feirantes estão expostos ao acidente, eles têm que atravessar as ruas. É muito mais perigoso do que, completando, senhor presidente, é muito mais perigoso da maneira que se encontra do que do momento em que se abrir apenas para a entrada dos veículos, que vão ficar ali quietinhos sem ninguém ficar transitando. É muito mais seguro, por sinal. Então, por isso, após esse encontro na semana passada, é que, inclusive de forma clara e honesta, deixamos muito transparente: a moção em nada altera do ponto de vista de obrigatoriedade, mas ela é um instrumento que vai colocar a Câmara Legislativa com um lado ou com o outro. Ou ela vai dizer, olha, somos a favor ou somos contra essa iniciativa. E a partir do que foi colocado até então, todos os deputados se colocaram favoráveis a essa iniciativa. Sabemos que ainda não é um instrumento que soluciona, tem muito o que negociar ainda, mas com certeza é uma iniciativa que pode ajudar em muito a acelerar as reivindicações dos feirantes. Parabéns, senhores feirantes, inclusive pela agilidade, né? Souberam hoje que seria votado e hoje todos já estão aqui. Isso é sinal da determinação e da vontade de garantir o seu espaço de trabalho. Parabéns. Em discussão, com a palavra o deputado Asni Derrouri. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria inicialmente aqui de cumprimentar o deputado Zé Edmar pela apresentação da moção, a qual nós votaremos favoravelmente a ela. É um instrumento, como foi explicado pelo deputado Miqueias, votaremos favoravelmente a ela. É da maior importância. Agora, é importante destacar uma série de iniciativas que têm sido feitas e que, infelizmente, a gente não tem encontrado um retorno tão rápido quanto tem sido o trabalho feito, seja a nível do administrador de Brasília, seja a nível do próprio gabinete da vice-governadoria, que tem sido levado esses problemas e, infelizmente, não tem acontecido com rapidez todo um processo de negociação que vem sendo formulado, inclusive com o próprio Detran. Haja visto que nesta localidade tem havido acidentes fatais. A necessidade de se ter uma solução para o problema é da maior importância. Eu julgo até que tenha sido do maior significado a presença dos companheiros feirantes hoje aqui, até para estar de perto o diretor do Detran e o administrador de Brasília, que pôde de fato assistir a angústia dos companheiros e a intervenção da Câmara, até porque alguns querem desconhecer o papel político que a Câmara tem, e nós não podemos negar isso. Eu quero, portanto, cumprimentar aqui a presença dos feirantes da rodoviária, que muitas vezes tem sido discriminado em função de uma relação daqueles que ficam na plataforma superior da rodoviária, deixando muitas vezes eles expostos e, consequentemente, com ameaça de perderem o direito da sua banca se forem para a plataforma superior disputar com aqueles que chegam de última hora, e alguns vêm até de outras cidades. Então, senhor presidente,
chegou a hora da Câmara dar um basta e da Câmara dizer daquilo que ela pretende sim para a cidade, em particular para esta feira da rodoviária, que é uma feira histórica, que foi conquistada com muito suor, com longos anos de trabalho por esses feirantes. Portanto, recebe de mim, da minha bancada, a solidariedade e de certa forma, para que o governo, com atenção, com agilidade, possa, de fato, concluir um trabalho que já foi iniciado. Nós não podemos aqui desconhecer, senhor presidente, que foi feito um trabalho inicial ali naquela feira da rodoviária. A situação era precária quando o governo democrático popular assumiu, porém não se deu continuidade para que concluísse um trabalho de dignidade ao trabalhador, de dignidade daqueles que estão lá trabalhando dioturnamente. Receba a nossa solidariedade, o nosso apoio, mais do que um discurso, de estar presente diante das angústias dos companheiros até que seja efetivamente solucionado esta feira da rodoviária, a exemplo da feira de Taguatinga, que deverá ter a inauguração nos próximas 2 semanas, depois de uma luta muito árdua que os ambulantes de Taguatinga enfrentaram. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, logo no início da sessão, nós recebemos aqui nessa casa vários administradores regionais e também alguns secretários. Eu achei que o administrador do plano piloto estivesse aqui justamente para dar uma solução para o problema da feira daqui do plano piloto. Nós gostaríamos nessa oportunidade, de cobrar, obviamente, uma solução, porque é como o deputado Miqueias colocou, é apenas uma ação que está sendo colocada. Nós precisamos agora que a administração do plano piloto, na pessoa do seu administrador, Walter Peninha, possa dar uma solução concreta para o problema dos feirantes que estão aqui hoje nesta casa. Falar que nós apoiamos a proposta seria um redundante. Eu acredito que agora nós precisamos uma solução para o problema, e essa solução passa pela administração do plano piloto na execução dos toaletes previstos pela moção apresentada pelo deputado Miqueias Paz. Conta com o nosso total apoio, até porque já apresentamos um projeto para a criação daquela feira, e evidentemente que nós gostaríamos de, nas palavras aqui do deputado Asni, do apoio da bancada do PT, se traduzisse na ação efetiva e real de se conseguir a efetivação desses banheiros para a alegria e tranquilidade dos feirantes. Em discussão, com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, agora há pouco nós tivemos aqui a posse do deputado Eurípides Camargo. Entre as pessoas convidadas para aquele ato estava o administrador do plano piloto, o senhor Walter Peninha. E eu estava aqui indagando comigo aqui, cá com os meus botões, se me permitem essa expressão. Por que o administrador já não tomou essa providência? Por que o administrador do plano piloto, que diz ser parte do governo democrático popular, que estaria disposto a atender os anseios da comunidade, inclusive na época em que é candidato, vem com o discurso de atender a população, de atender aqueles que estão ali necessitados de algum tipo de apoio? Será que se ele estivesse hoje aqui sentado, como é que ele estaria votando essa moção? Certamente estaria votando contra, porque lá, quando ele está sentado no gabinete dele de administrador, que ele pode fazer, independentemente de moção ou não, ele não faz. Então uma coisa é o discurso e a outra coisa é a prática. Então vamos ser sinceros, eu acho que uma pessoa como essa, amanhã ou depois, vai vir aí para vocês e para outros pedindo voto para ser candidato de novo, porque está querendo ser administrador como plataforma para vir depois postular a sua candidatura. Sabe o que vocês devem dizer para ele? O mesmo que ele disse para vocês: não, nós não queremos você porque você não representa os anseios da nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao deputado Manuel Andrade. Presidente, eu acho que ninguém desta casa poderia deixar de comparecer à tribuna para render as homenagens àqueles que submetem a todas as dificuldades para ganhar o pão. Os feirantes sofrem em todos os aspectos. Primeiro, o tamanho do negócio que é pequeno. Depois, a perseguição, de modo geral, daqueles que não compreendem a missão de cada um. Ainda mais quando não são lembrados pelo poder público. Não imaginam a dificuldade que tem um feirante quando ele não tem acesso à segurança, quando ele não tem acesso a nenhum ambiente que possa realizar as suas necessidades fisiológicas. E eu digo isso aqui como alguém que também já trabalhou além de volante, trabalhei também como ambulante. Eu já trabalhei também. E sempre defendi a colocação de banheiros e de outros equipamentos que pudesse trazer o mínimo de tranquilidade para quem trabalha. O que vocês estão fazendo aqui é cobrar um direito inalienável. Vocês estão procurando um bem necessário, vital, para desenvolverem as suas atividades. É por isso que nós estamos aqui votando. Não é nem um favor, não. Esta casa não está fazendo nenhum favor. É obrigação do Poder Legislativo defender os senhores, porque são verdadeiramente os trabalhadores desta cidade. Como eu disse, a missão de vender, a missão é árdua. A busca, está vendo aqui, energia elétrica, telefone, água, banheiros, isso é estacionamento para que os clientes possam chegar até lá. Vocês estão de parabéns, mas esta casa tem o dever de correr atrás e protestar se necessário for, para que a administração regional do plano piloto, para que o governo do Distrito Federal possa adotar todas as feiras, em particular de vocês, de energia elétrica, de telefone, de água, de estacionamento, de banheiros, para que vocês possam trabalhar dignamente. Muito obrigado a vocês. Com a palavra, o deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, companheiros feirantes, amigos, que nos visitam aqui nesta casa, é com muito orgulho que subo nesta tribuna para dizer a todos vocês que eu particularmente, deputado Marcos Arruda, toda a bancada do PSDB, irá votar favorável à moção do deputado Miqueias Paz, que é a moção da categoria dos feirantes, da categoria de vocês. Eu acho que nós temos que dar dignidade, senhor presidente, a todos os trabalhadores que trabalham ali durante vários anos, entram de manhã cedinho, não tem hora para sair. Muitas vezes, com essa recessão que estamos vivendo, está difícil as vendas, nós sabemos disso. 10 anos estão ali, nessas condições precárias, sem banheiro, sem água, sem luz e sem segurança até. E por que tudo isso? Apenas para aqueles de grande poder aquisitivo, da Viçosa, de outros que estão ali debaixo da rodoviária, daqueles grandes empresários que estão ali debaixo da rodoviária, onde tem água, luz, tem tudo ali. Então, a nossa intenção não é apenas dar água, não é apenas fornecer o banheiro para os companheiros poderem trabalhar, mas sim dar dignidade a vocês e é fixar vocês ali. Porque entra governo, sai governo e vocês estão sempre ameaçados. Tira, não tira, tira, retira. Como é que vai ser agora com a questão do metrô? Então a nossa intenção, a bancada do PSDB, os 4 deputados, quer sim que o governo adote uma política séria, de uma vez por todas, para todos vocês. Porque vocês geram emprego, geram renda, a população gosta do trabalho de vocês, gosta dos produtos que são vendidos ali.
Então suba essa tribuna para apoiar vocês, deputado Marco Lima e todos os deputados da bancada do PSDB. Parabéns à luta de vocês. A luta se faz assim, é com mobilização da categoria, com mobilização do povo vindo desta casa, pressionar os parlamentares e pressionar o governo para que ele atenda os pedidos de vocês. Parabéns a vocês. Com a palavra, o deputado Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, feirantes, amigos aqui presentes, eu vou ler a faixa dos feirantes que está ali. Nossas reivindicações: estacionamento, energia, telefone, água e banheiros. Estão pedindo simplesmente as necessidades básicas de uma população e o mínimo necessário para que alguém possa viver e trabalhar com dignidade. É o mínimo necessário, senhor presidente, e esta casa não deve pedir. Essa casa tem que exigir que o poder público, que o poder executivo faça a sua atuação no sentido de dotar essa estrutura mínima para que aqueles feirantes que ali estão, através do seu trabalho árduo e decente, possam continuar exercendo as suas atividades para sustentar as suas famílias. Neste momento em que nós, lamentavelmente, somos campeões do índice de desemprego no Distrito Federal, nós somos campeão nacional. 150 mil desempregados em Brasília. O governo, ao invés de atuar no sentido de incentivar aqueles que já estão produzindo, no sentido de dar condições para que essas pessoas possam trabalhar com dignidade e até expandir os seus negócios, criando assim novos empregos, nós estamos assistindo omissão e perseguição. Lamentavelmente, este é o quadro aqui do Distrito Federal. Será que a sociedade de Brasília vai ter que conviver com isso? Será que os trabalhadores vão ter que ficar suportando essa perseguição, essa omissão, esse pouco caso, essa incompetência? Até quando? Até quando? Por isso eu quero prestar daqui, como líder do Partido Liberal, o meu apoio a todos vocês feirantes e podem contar com um parceiro nessa luta, nessa briga, que é uma luta pela justiça, que é uma luta pela dignidade daqueles que estão pedindo nada mais, nada menos do que as mínimas condições básicas para trabalharem. Vocês estão de parabéns e ocupem a tribuna desta casa quantas vezes for preciso, porque quantas vezes for preciso, nós ocuparemos essa tribuna, num grito de luta ao lado de vocês. Estou concluindo, senhor presidente, para que o governo se sensibilize e conceda a todos essas necessidades básicas que é de fundamental importância. Parabéns a vocês, parabéns ao deputado Miqueias Paz, e essa luta é de toda esta casa que está ao lado dos senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires. Viu? Aí, ó, fiz um acordo com ele. Falar antes, eu vou falar, só para saber se eu falo. O Marcos Arruda, depois você. Marcão fala xiita, Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, feirantes aqui presentes, eu quero dar o meu testemunho da preocupação que tenho e do conhecimento que tenho sobre feirantes. Feirante é aquele homem que sofre quando tem chuva. Feirante é aquele homem que sofre quando tem sol. E hoje nós temos na capital federal da República, em pleno plano piloto, uma cidade que se diz tombada, uma situação de calamidade pública, que é a questão dos feirantes do plano piloto, da rodoviária, onde falta luz, água e o estacionamento. Eu quero registrar, senhor presidente, o descaso do administrador regional do Cruzeiro no tocante a estes feirantes. E aí quero parabenizar o deputado Miqueias pela iniciativa da moção. Mas com essa moção, ele deverá também ir ao senhor governador pedir o cumprimento
da votação e da aprovação dessa moção. Porque o senhor governador, o administrador regional de Brasília, não tem a prática de cumprir o que é votado e decidido nesta casa. Mas eu quero fazer uma reflexão com os feirantes. Passava a semana passada